Faixa 11. Entre chegadas, encontros e partidas. Em fundo vermelho, título e texto em caracteres brancos. As narrativas que você vai encontrar aqui materializam o que se viveu e que geralmente não estão no papel. Só se descobre com uma boa conversa. Todas estas histórias foram ouvidas porque cada um de nós passou pelo Hospital Pequeno Príncipe, um hospital que cuida de crianças e que, por receber pessoas de diferentes lugares, as quais às vezes passam muito tempo de sua infância ali, precisou dar um jeito de ser lar também. Lá nos encontramos. O Pequeno Príncipe é nossa grande estação. Há momentos e lugares que são como pontes ou passagens, são travessias, deixam sinais. Ao terminarmos de atravessar, somos os mesmos, sendo também diferentes. Em Curitiba, existe um muro singular na esquina das ruas Desembargador Mota e Silva Jardim. Este muro é enfeitado por bolas coloridas que parecem balas de goma. Ao seu lado, uma parede inteira recheada com desenhos multicoloridos enormes. Atrás do muro, há um prédio antigo, chamado César Perneta, em homenagem a um médico que inventava receitas. Quase todo mundo, hoje em dia, sabe fazer soro caseiro, que é sua invenção mais famosa. Na época em que César Perneta criou a fórmula que deu origem a esse soro, muitos bebês morriam por desidratação. A receita desse pediatra se espalhou pelo mundo, principalmente por meio do trabalho da doutora Zilda Arns, e salvou milhões de vidas. Esse prédio antigo é um hospital que tem em sua entrada um jardim cheio de esculturas. Lá, principalmente nos dias de sol, muitas famílias gostam de ficar esperando pelo horário das consultas, pelo resultado de um exame ou pela condução de volta para casa. No meio das pessoas e das esculturas mora também um gigante. Ele não assusta, mas já viu muita coisa acontecer. É uma araucária que ainda oferece no inverno uma delícia bastante conhecida na região sul do nosso país, pinhões. Desenho de uma imponente araucária em forma de taça, em técnica mista, com textura acartonada. As folhas têm coloração em azul e verde. O tronco alto e os longos galhos curvados para cima aparecem em marrom claro. O solo é representado por pinceladas vermelhas. À esquerda, abaixo da copa, voa uma gralha azul. À direita, 4 pinhões em tons de marrom estão prestes a alcançar o solo. O que será que essa árvore viu? O nascimento do Hospital Pequeno Príncipe? A história começou quando, em 1919, um grupo de mulheres de Curitiba buscou um lugar para cuidar de crianças doentes, oferecendo consultas e remédios gratuitos. Naquela época, a maioria das causas de mortalidade infantil estavam relacionadas à alimentação. Por exemplo, a oferta de mingaus, sopas e leite de vaca não esterilizado no lugar do leite materno contribuía para que as crianças desenvolvessem graves infecções gastrointestinais. O primeiro passo dessas senhoras foi começar a atender as crianças em outubro de 1919. Desenho de 4 sorridentes cozinheiras em técnica mista. Todas têm os cabelos contidos por lenço de retalhos em amarelo, rosa, vermelho, laranja e verde e usam avental azul. Elas aparecem lado a lado, manuseando alimentos sobre uma bancada representada por uma longa e sinuosa pincelada azul e rosa. Da esquerda para a direita, a primeira cozinheira pica vegetais à faca. A segunda mistura com as mãos uma massa de macarrão com ovos. A terceira prepara uma massa cilíndrica e a quarta fatia à faca rodelas de legumes. Era início de primavera e a semente ali plantada cresceria muito. O segundo passo foi conseguir um terreno para garantir a continuidade daquele trabalho. A pedra fundamental da instituição foi lançada no dia 25 de dezembro de 1922. Até a inauguração da sede, em 1930, foram 11 anos. No meio do caminho, em 1928, nevou em Curitiba e muitas crianças chegaram resfriadas. Não é comum que neve na cidade, mas quando faz frio, as cozinheiras já sabem que vão ter que reforçar as panelas de sopa. Afinal, a melhora da saúde não é feita só de receita médica. Disso, o Pequeno Príncipe já sabe desde que começou suas atividades, quando ainda se chamava Hospital de Crianças. Entre 1919 e os dias de hoje, há bastante coisa para contar.
O entendimento da criança e suas necessidades, da saúde e dos cuidados médicos mudou muito de lá para cá. Mas já nos primeiros anos, a existência de uma sala de brinquedos para os pacientes mostrava a compreensão de que o cuidado com as enfermidades deve passar necessariamente pela humanização. Desde o início, havia uma preocupação em explicar aos pais das crianças o que se passava com seus filhos. Em 1956, diante da falta de comida, medicamentos e materiais básicos para o atendimento das crianças, foi criada a Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro para prover fundos para a instituição. 10 anos depois, assumiu a presidência dessa associação uma artista plástica que deu início à ampliação do atendimento da instituição e também à trajetória da arte e da cultura dentro do hospital. Mas para contar isso, temos que falar um pouco mais sobre essa personagem. Eti Forte implementou no estabelecimento convênios com órgãos públicos e o atendimento particular como forma de incrementar a receita da instituição. Ela também inventou, logo em seguida, um novo hospital que foi construído em terreno anexo. Quando a administração das duas instituições foi unificada, começou a expansão que culminou no Complexo Hospitalar Pequeno Príncipe. Desde o dia em que assumiu a presidência da associação, Eti percebeu que o atendimento às crianças deveria começar com a limpeza do chão e se estenderia muito além da medicação. Sempre se preocupou em oferecer aos pacientes o cuidado que gostaria de ter tido em sua infância. Seu tempo de criança, inclusive, sempre foi uma luz para suas atitudes. Na coleção particular de memórias de cada um, guardam-se os momentos mais inesperados. São como relíquias que vivem escondidas em nosso imaginário e que, quase sem querer, usamos no nosso cotidiano. E Eti não abre mão de seus tesouros, tanto dos que confortam, como a recordação de suas duas avós, como até mesmo daqueles que incomodam, tal qual o café com leite que faz questão de preparar para seu marido todos os dias pela manhã. Ela explica: todos os dias eu que levo a bandeja de café. E todos os dias eu lembro a minha infância. Café com leite para mim tem o significado de sermão. Coma, você tem que comer. Você está muito magra. E geralmente era de manhã o sermão de minha mãe, com o café com leite. Até hoje, em Nova York, na China, no raio que o parta, café com leite me traz essa lembrança. Desenho em técnica mista, com detalhes em aquarela rosa e azul, de uma bandeja com uma xícara e um prato com sanduíche. Da xícara sobe uma nuvem de fumaça que forma o rosto de uma pessoa com cabelos esvoaçantes. Sua bagagem fez com que lidasse de maneira instintiva em diversas situações do trabalho, desde a administração até a atenção aos pacientes. Entre as pessoas e coisas vividas de que não consegue se esquecer está a pequena Panati. Ela não se lembra exatamente quando foi, nem o que trouxe ao Pequeno Príncipe a pequena indiazinha de Laranjeiras do Sul, no Paraná, mas fecha os olhos e quase pode ver de novo o momento em que conseguiu estabelecer o vínculo com a menina. Panati chegou ao hospital e ficou amuada em um cantinho da enfermaria. Não se relacionava com as pessoas. Isso piorou quando cortaram seus cabelos e rasparam sua cabeça para eliminar piolhos. Quando Eti soube de sua chegada e tentou se aproximar, a criança recuou. Naquele lugar em que as pessoas cortaram seus cabelos, não falavam sua língua, queriam que vestisse roupas estranhas e ofereciam como alimento ovo frito, bife e batatinha, não havia ninguém em quem confiar. Tiraram suas referências culturais para tratar sua saúde. A menina se fechou para aquele mundo novo. Foi com milho, mandioca, banana e uma moringa d'água que Eti conseguiu se comunicar com Panati e fazer com que ela se alimentasse. Desenho em técnica mista, com aquarela colorida, do rosto de uma menina com feições indígenas, de cabelos escuros e franja reta, observando de olhos arregalados uma espiga de milho com grãos multicoloridos e um pedaço de mandioca com casca marrom. Ao lado, fora do campo de visão da menina, uma banana parcialmente descascada e uma moringa marrom destampada. Ela começou a compreender que no meio daquele povo tinha alguém que gostava dela, e eu deixava qualquer
coisa pelo meio do caminho para ir atendê-la. Quando ela tinha que tomar injeção, eu tirava a manga da minha blusa, pedia para a enfermeira fingir que estava me dando injeção e dizia: "Agora, Panate." Ela começou a compreender uma linguagem mais do coração. A escolha dos alimentos oferecidos à Índia foi feita de forma intuitiva e expressava até um imaginário senso comum sobre comida de índio. Mas de alguma forma, ela conseguiu, por meio do alimento e do afeto, restabelecer com Panate a conexão perdida no momento em que seu cabelo foi cortado. A menina aceitou o cuidado com o corpo quando se sentiu gente, quando sua identidade indígena se tornou de alguma forma visível para o outro. Paradoxalmente, Eti diz que não gosta de comer. Se pudesse, ela se alimentava com pílulas como os astronautas. É que na sua infância, sentar-se à mesa em família não era comum, e quando acontecia, era pura obrigação. Estava longe de ser um momento de prazer. Mas a comida tem a capacidade de pontuar a vida, e ela sabe disso. Lembrar do café com leite com sermão dói. Mas ela se lembra também que sua avó, Adelaide, se levantava às 5 da manhã para percorrer açougues juntando restos de carne. Com eles, fazia uma sopa e deixava em cima do fogão. Sua casa não tinha chave, estava sempre aberta para que quem tivesse fome pudesse entrar e se aquecer. É por isso que no compasso de sua vida há lugar para recordar o que dá água na boca, embora ela não goste de admitir. Eu acho uma perda de tempo comer, mas sabe o que eu adoro? Arroz com ovo, ovo mole e batata doce tem gosto de infância. Essas reminiscências do passado e sua intuição conduziram seu jeito de administrar o Pequeno Príncipe. Na cozinha, estabeleceu cuidado quase individual com a alimentação dos pacientes, que é uma marca ainda hoje. Conta que esse processo foi muito difícil. Se comida que criança gosta é, em muitos casos, enigma que muda dia após dia, fazer uma criança doente com restrições médicas se alimentar é mais complicado ainda. Eti perguntava aos médicos e pedia que escrevessem na ficha de enfermagem da criança o que era permitido ou proibido na alimentação. A cozinha se encarregava de fazer, por exemplo, o que aquela criança com gastroenterite podia comer. O trato com suas 3 filhas também ajudou. Dizia às cozinheiras que arroz, feijão, batatinha e macarrão era batata. Qualquer criança gostava. E se não gostava, vendo cada coisa no seu prato, não havia quem recusasse se tudo fosse batido e virasse uma sopinha. A cozinha aprendeu a se comunicar com os médicos e a temperar com afeto a comida dos pacientes. Foi criado um grande fichário do que podia ou não ser oferecido a cada criança, de acordo com a especificidade de sua enfermidade. Nessa mesma época, começou a ser escrito um compilado de receitas que hoje tem mais de 900 páginas. Desenho de um grande e volumoso livro e de 2 cozinheiras em miniatura, em técnica mista com aquarela colorida. Na capa branca do livro fechado, com incontáveis páginas, a palavra receitas em preto. As cozinheiras têm os cabelos contidos por lenço de retalhos multicoloridos e usam avental azul. Uma delas está sentada na parte inferior da capa e olha para baixo, na direção da colega, que está em pé, retribuindo o olhar. Ele mistura o que a cozinha criou para dar gosto à vida de quem está internado aos saberes que algumas mães passaram ao hospital, no trato diário de seus filhos com restrições alimentares. A maioria das coisas acontecia porque a minha intuição falava que tinha que ser daquele jeito. O que as crianças comem? Arroz, feijão, verdura batida. Adoro um ovo cozido, aquele ovo de comer inteiro, gelatina, pudim. Fui montando.